Olá, estão me ouvindo? Ok. Então, todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Estamos agora na segunda etapa da nossa programação desta noite, já no desenvolvimento do nosso curso, com o tema de número 15, né? A tagarelice interna e a canção psicológica. Então, para quem passou aí pelo movimento gnóstico, tanto na velha como na nova ordem, pude assistir esses temas. Na realidade, eram dois temas, duas conferências que, para efeito de ocupação de tempo, né, e espaço no YouTube, que era muito pequenininho, a gente desdobrou, juntou só numa, né? Então era uma conferência no passado de tagarelice interna e a outra de canção psicológica. Muito bem. Então, na realidade, meus amigos, esta é mais uma prática dada pelo Venerável Mestre Samael no seu extraordinário livro de Tratado de Psicologia Evolucionária, que a gente ao ler pensa que é uma teoria. Na realidade, todas aquelas lições do Venerável Mestre Samael e também do Venerável Mestre Rabulu são práticas. Então, a tagarelice interna e a canção psicológica são duas práticas bastante elucidativas para o nosso trabalho gnóstico. Então, para que serve essa prática e por que se chama de prática? É uma prática para quem está trabalhando a autoobservação. É uma prática para que a pessoa detecte os elementos psicológicos que estão agindo naquele determinado instante, dentro do seu espaço psicológico, e a partir daí então ela assumiu o comando da sua atenção, da autoobservação, e chegar à quietude da mente. Então é uma prática para a meditação, para se chegar ao vazio, para se chegar ao nada. Então, perdão, esta dificuldade nós temos de fazer a meditação ou de estabelecer uma prática qualquer, exatamente por causa desses elementos psicológicos que estão agindo, né, no nosso interior psicológico, distribuídos aos 49 níveis do nosso departamento mental. Então, quando esses eus são percebidos, é porque nós estamos exercendo a capacidade da autoobservação. Então, eles ficam enfraquecidos, eles ficam são pegos de surpresas, né? E eles tentam o esconderijo, né? Vamos dizer assim, porque os eus eles costumam agir na calada da noite, vamos assim dizer. Eles costumam agir de surpresa, né, às escondidas. É uma hora propícia para eles agirem quando nós não estamos prestando atenção, quando nós estamos completamente esquecidos de nós mesmos, ou seja, quando nós estamos identificados com alguma coisa do mundo externo, quando nós estamos identificados com as coisas da nossa vida diária. Então, é o momento que eles vêm e atacam e assumem o palco da nossa mente e não dão espaço para que a nossa consciência volte a atuar. Nós sabemos pela lei da física, uma lei importante das 48 leis, chamada impenetrabilidade, onde dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo.
Então, o ego é uma energia e a essência é outra energia. Quando uma está agindo, a outra não pode. Então, se o ego está atuando, ele não é agente, ele é reagente, a essência não pode agir. A essência iria produzir virtudes, então ela não pode produzir. Então fica o eu reagindo e produzindo defeitos. Então, esta reação é mecânica e ela vai se dando mediante as situações que vão nos apresentando de instante em instante no nosso diário viver. Então, os eus vão reagindo, se nós estivermos bastante atentos, né, nós vamos captar essas reações nos 5 cilindros da nossa máquina humana, e isso se chama-se autoobservação. Então, a autoobservação é a prática que nós temos que estar fazendo de instante em instante para detectar esse eu tagarelista e esse eu cancioneiro que vem expressar dentro da gente. Então, se nós observarmos, eles estão de instante em instante atuando. Se prestarmos atenção, se assumirmos o comando da nossa atenção, isso chama-se autoobservação. Quando assumimos o comando da nossa atenção, estamos fazendo então uma prática que está dirigindo em nós, é o piloto, é a nossa consciência, é o estado ideal para nós ficarmos 24 horas, se nós por dia, se estivermos nesse estado de atenção, a gente pode dizer, sem medo, né? Eu estou fazendo uma prática, eu estou no comando de mim mesmo. Agora, ao contrário, se a gente não está no comando desta atenção, os eus que assumem o comando da nossa máquina, então quem passa a agir dentro de nós é o copiloto, né? É a subconsciência, é o subconsciente, então são eles que comandam. E aí o que há de grave nisso, que eles roubam a nossa energia. Ao chegar à noite nós estamos maus, né? Sem energias, sem felicidade, nos tornamos infelizes e não sabemos por quê. E possivelmente eles vão fazer a desconexão com o nosso corpo físico na hora que nós formos dormir, vão para a 5ª dimensão e continuam lá fazendo as suas peripécias, né? E dissolvido em milhões de agregados psíquicos, que a gente chama de sonhos. Então, aquela coisa bastante desconexa. Então, é importante nós assumirmos nosso estado de atenção, colocar o piloto para funcionar e evitar que o copiloto dirija o nosso avião pelo automático, né, pelo automatismo, pelos hábitos. Então, essa tagarelice interna é fácil de observar, e os grosseiros dialogando lá dentro de nós, vocês observam que nós podemos, né, observar que há um diálogo lá interno dentro da gente. Por exemplo, se nós formos lavar louça ou fazer uma outra atividade qualquer, das muitas atividades que nós temos que fazer diariamente, nós não estamos fazendo só aquela atividade. Lavando louça, por exemplo, a gente deveria estar no comando da nossa atenção, pela filosofia da momentaneidade, estar ali, naquele local, naquele momento, observando o que se passa no espaço visual. Ali tem a água caindo, o barulho da água, o detergente, a louça. Tudo isso deve estar sendo percebido, né, pela nossa consciência, deve estar sendo registrado, deve estar sendo computado e compreendido. Mas se a gente for além disto, vai perceber que paralelamente a essas atividades que estão sendo dirigidas pelo nosso piloto, pela nossa atenção, há também aquelas, tem eus ali
vivendo no passado. Geralmente a linguagem deles, o verbo é do passado ou do futuro, no passado na forma de retrospecção e no futuro na forma de projeção. Então tem eu ali, por exemplo, que está lembrando do namoro que fizemos na noite passada, das novelas, as últimas cenas, o que se passou nas cenas daquela novela, ou do futebol, os gols que passaram. Então são eus que retroagem, né, para o passado, estão sempre no pretérito. Ou pode ser que tenha ali eus que está tentando lembrar, tentando projetar a próxima cena de novela, os próximos jogos do nosso time, o que nós vamos fazer, etc, etc. Então são eus que se projetam para o futuro, tanto do futuro como do passado, tomam o nosso espaço psicológico, nos tiram do contexto momentâneo da filosofia da instantaneidade e nos tiram a felicidade, porque nos tiram do presente. E o presente é a felicidade, é estar ali no presente, plenamente consciente. Então, esses eus tagarelistas, eles são um material extraordinário, né, para o nosso trabalho. Não precisamos ter medo deles, né? Precisamos ter medo de não detectá-los. Então é importante a gente saber onde é que eles estão atuando, né? Onde é que eles estão surgindo, para aplicar a morte em marcha. Então, a morte em marcha, de instante em instante, a Mãe Divina vai impedindo a atuação de cada um deles. Por isso, morte em marcha impede a marcha de atuação desse eu. E com isto, esses detalhes não levam alimentos para a raiz profunda da legião do ego. Elas vão enfraquecendo e vão morrendo. E nós vamos ampliando a nossa consciência, a essência, né? Vamos transformando em consciência e vamos adquirindo maior capacidade de trabalho, maior capacidade de autoobservação, de instante em instante. É assim que se trabalha gnosticamente. Para as pessoas comuns e correntes, celebra-se o Natal uma vez por ano, aquela energia crística maravilhosa que tem no fim do ano, 25 de dezembro. E para o gnóstico, como diz o venerável mestre Samael, o Natal significa nascimento, é de instante em instante. E a pessoa que está fazendo isto sentir-se-á essa energia crística no ar, resultante do seu próprio trabalho, da emancipação do seu Cristo interno. Então, prestar atenção nesses eus tagarelistas, que eles fazem diálogo, eles fazem negócios, né? Eles fazem, compram e vendem, eles são os verdadeiros mercadores do nosso templo, né? Que estão fazendo o curso da Bíblia, e os mercadores do templo, que expulsou Jesus Cristo com o látigo. O látigo representa a vontade, né? Do nosso trabalho. São esses eus tagarelistas. Então, esses eus tagarelistas, se nós observarmos primeiro em nós mesmos, a autoobservação é algo que é para ser feito na gente mesmo. Como diz os provérbios antigos, né? Vale muito mais a pena nós descobrirmos um eu tagarelista, um defeito em nós mesmos, do que acharmos 10 ou 20 no nosso semelhante, porque aquele que nós achamos em nós mesmos dá para nós o erradicarmos e fazer toda uma transformação interna. Aquele que estamos observando no nosso semelhante, não tem como nós mudarmos, a não ser que sirva de referencial de trabalho, para que nós vejamos em nós mesmo aqueles eus também que estão atuando nos outros, também são nossos e estão vivos. Mas professor, como é que eu posso? Eu não tenho nada desse defeito que eu estou vendo na minha namorada, que eu estou vendo no meu namorado, no meu esposo, na minha esposa. Não tem, e tem sim. Mas como isso acontece?
Se nós percebemos uma situação em nosso semelhante que nos incomoda, a reação, então a reação do nosso eu, é o espelho, né, que faltava, é porque nós temos aquele defeito, bem vivo. Se nós percebermos e aquilo não nos incomoda, é porque nós já tivemos aqueles eus e o matamos e transformamos, por isso não nos incomoda mais. No entanto, nós temos a consciência, né, a capacidade de registrar, de perceber que a pessoa tem, porém não nos incomoda mais porque nós não os temos. E pode ser que a pessoa tenha, né, e nós não o detectamos, então é porque nós somos como uma criança, né? A criança ainda não tem um defeito, ela não tem um referencial, ela não pode enxergar no outro. Tenta falar para uma criança de 2, 3 anos que a mãe dela é isso, aquilo, ela te dá um chute na canela, porque ela não consegue ver, né? Aquilo, está falando, não, minha mãe não tem nada disso, porque ela ainda não criou. Então tem estas situações. Então outro momento importante de nós prestarmos atenção é quando nós formos dormir já hoje, no momento em que nós deitarmos, que buscarmos o silêncio, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Estes eus vão estar como os pombos, os pássaros, né, nas árvores quando vão dormir. Quando apaga-se a luz do dia, vem a noite, eles começam a piar e ali há canções, eles gritam, eles piam, uma verdadeira orquestra entre eles, né? Então dentro da gente também isso vai ocorrer, todas as vezes que formos dormir. Porque os eus, eles estão dialogando aqui ainda no mundo tridimensional, preparando para irem dialogar na quinta dimensão, exatamente naquele momento de transição em que o corpo astral vai ser desconectado do corpo físico. Então ele sai da gente como um revoar de pombos, festival de eus, milhões e milhões, e levam dentro deles a nossa consciência e vão expressar lá na quinta dimensão baixa, né, inferior, as tagarelices, as canções, e a gente continua tendo aqueles sonhos desconexos, né, que não tem nada a ver, exatamente por causa disso. Então preparar ali é o momento de nós estarmos dormindo, fazendo uma prática, pedindo à Mãe Divina para fazer a morte daquele detalhezinho que for surgindo. Você pode estar preparando para fazer o desdobramento astral, é uma outra prática, ou seja, está no comando da tua consciência, é o piloto funcionando, ou pode estar tentando fazer também uma meditação, está no comando. Então é importante nós estarmos fazendo uma prática. Quando não detectamos a atuação desses eus tagarelistas, eles se transformam em canções psicológicas. Então nós vimos a definição de canção. Canção é algo, é uma música, né, bem elaborada e entoada. Então internamente, né, o nosso ego também elabora essas canções e elas ficam lá dentro da gente. Como eu faço para reconhecer uma canção, professora? Bom, a canção é algo dentro da gente que já é gravado, né? É um CD, né, que ele toca, né, que ele roda como um vídeo aí do YouTube, né? Dá um espaçozinho, ele está rodando dentro do HD do nosso computador. Então é uma canção que já está prontinha, não tem como mudar, ela vem e se expressa mecanicamente, automaticamente, sem que a gente perceba, mas nós podemos começar a percebê-la. Então, uma canção que se expressa em nós é aquela em que a gente chega para outra pessoa, por falta de assunto, quem vai atuar é o eu, e a gente diz: será que vai chover? Então já uma canção, ou tá chovendo hoje, né? O sol tá quente, né?
que horas são, e às vezes a pessoa já sabe da hora, ou seja, uma coisa, algo assim mecânico, já é uma canção dentro da própria pessoa. E tem as canções doentias, né, que o cancioneiro entoa. Então ele tem a necessidade de entoar a sua canção, ele já é um doente psicológico, como diz o venerável mestre Samael, precisa de alguém para ouvir. É aquele tal negócio, fala que eu te escuto, né? Tem até um programa a respeito disso, que a pessoa tem realmente a necessidade de falar para que o eu expresse esta canção mecanicamente. Então, enquanto aquela pessoa consegue ser ouvida por você, ela é sua amiga e ela te acha até fantástica. Mas a partir do momento que você não tem um espaço mais para ouvi-la, ou não tem tempo porque não quer saber, então ela fica a tua inimiga e ela vai procurar um outro ouvinte para expressar a mesma canção. Então essa pessoa, além de ser doente, é uma pessoa perigosa, porque tudo que nós falamos e nós convivemos com essa pessoa em casa, né? Pode ser nosso namorado, nosso marido, nossa esposa, ou pode ser a gente mesmo também. Então essa pessoa é a famosa mala sem alça, né? Aquela pessoa terrível de conviver. Tudo que se fala com ela, ela anota no seu caderninho, leva para sua conta psicológica e depois vem nos cobrar. Então se dá um conselho, se esse conselho dá certo, ela não leva em consideração porque ela é superior, não foi o conselho que ajudou, esse conselho dá errado, ela vem nos cobrar porque que nós aconselhamos erroneamente. Então a pessoa que não dá para conviver precisa muito cuidado. Nós que estamos trabalhando esotericamente somos obrigados, né, a compreender todas essas pessoas e não esperar a ser compreendido por elas, porque não está havendo um trabalho sobre elas e mecanicamente elas estão no eixo da evolução. Vai daí para trás de marcha ré sempre. Então a pessoa que está numa marcha involutiva, esta pessoa é facilmente detectável, a pessoa que é vítima de tudo, ela se torna vítima das circunstâncias, ela não tem nenhum interesse em mudar, em transformar, ela acostumou nessa posição de vítima, então ela se sente vitimizada por tudo. Tudo para ela é muito desagradável. Ela é a pessoa que fez muitos favores para nós, para os seus filhos, pagou a melhor faculdade, induziu os melhores conselhos, os melhores empregos para os filhos e hoje eles não retribuem nada. Então é a pessoa que sempre está esperando algo, né? É a pessoa ao contrário daquilo que o São Francisco prega, é dando que se recebe. Essa pessoa, ela pensa o contrário, que ela tem que estar sempre recebendo. Então essa pessoa doente, da psique doentia, essa vítima da circunstância, geralmente já está no estado psicológico depressivo, né? Essa pessoa vai à depressão, porque ela não consegue sair das situações porque vê todas as situações contra ela. Então essa pessoa, como a gente disse aí, já é uma coitada, vem de coita. Coita, palavra do trovadorismo, né, da literatura espanhola e francês daquela época, né, antiga. Coita quer dizer quantidade de sofrimento. Então essa pessoa foi atingida por a quantidade de sofrimento. Naquela época era moda os trovadores irem para as ruas fazer as serenatas, né? E evidenciar a sua quantidade de sofrimento pela sua noiva, pelo seu bem-amado. Então daí nasceu a palavra coitado. Então coitado é aquele que tem a coita, ou seja, tem uma quantidade de sofrimento. E também do ponto de vista sexual, que a mulher era uma coitada, era submissa a esse seu marido nessa época, né? Então ela recebia o coito, a mulher que recebeu o coito é aquela que é serviçal, ela foi coitada. Então as palavras têm sentidos. Então esse cancioneiro,
o que mais pesa sobre ele, pode ser um de nós, é a sua autoconsideração, tem a legião da autoconsideração demasiadamente robustecida, é a pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa que tem muito medo de errar, por causa do orgulho, então ela não pode falhar em nada. E a pessoa que tem medo de errar dificilmente faz alguma coisa nova, fica sempre repetindo o bolo da receita já pronta, ela não usa, né, exatamente por causa do medo, para não ferir o seu auto-orgulho. Então, geralmente, se a pessoa, aqui no nosso caso de instrutor, os erros que não deixam nós expormos uma conferência, ao fazer a explanação, a vir a público, é esse tipo de legião. Então, eles causam nos medos. Se eu errar, como é que vai ficar a minha imagem? O que é que vão pensar de mim? Então, por detrás tem toda uma legião de tagarelias travando a gente, né? Então precisa muita luta para trazer esses eus e matá-los, né? Para que a pessoa se liberte. Então o maior sofrimento do tagarelista e desse autoconsiderável, né? Que tem uma autoconsideração demasiada, é pensar o que os outros estão pensando de mim. Então quando eu penso o que os outros estão pensando de mim, aquilo me consome, esse eu está muito vivo e eu passo aqueles momentos terrivelmente ruins, perdendo energia, e isso pode durar o dia todo, pode ir a semana toda, e de repente eu acho que todo mundo está conspirando e pensando mal de mim, e às vezes essa pessoa não está nem pensando na gente, né? É a nossa doença já psicológica. E se estivesse pensando, o que teria de problema se não fosse a nossa autoconsideração, né? Então, nesse momento, qualquer pensamento negativo que nós tenhamos, devemos pedir à nossa Mãe Divina para que elimine. Mãe, desintegre de mim esse pensamento negativo, essa negatividade, essa preocupação, essa atuação desse eu tagarelista, desse eu cancioneiro, que vai me levar a um estado de sofrimento, né? Um estado deprimente e um estado de depressão ou desconexão com Deus. Então vai fazendo a morte de instante em instante para sobressair nessa prática. Então, essas canções montadas, né? A gente vai desmontando, e nós temos que lembrar também que do ponto de vista convencional é muito saudável a pessoa saber uma música, as crianças querem saber as músicas, decoram as suas letras, né? Para cantar. Então toda e qualquer letra de música que nós temos dentro de nós, gravadas, para esse tipo de trabalho que nós temos, então é negativo. Então, para o estudante gnóstico, quando ele começa a cantar uma música, é porque ele já tem decorado, dentro dele está uma canção psicológica que está prontinha, está formalizada. Então, é preciso que a gente comece a trabalhar para desconstruir todas essas canções. Se dia fizeram a pergunta para mim qual a melhor música, eu disse, bom, a gente tem que ter equilíbrio lá no nosso programa, o pessoal ouve música para relaxar e isso, etc. Eu também ouço, mas a melhor música do estudante gnóstico é a não música, a mais alta música é o silêncio, né? Então é isso que nós devemos começar a buscar. Então não tem nenhuma forma de música que seja superior e boa para o nosso trabalho, né? São todas negativas, são todas canções psicológicas já formalizadas, a não ser as músicas de Beethoven, de Mozart, as músicas que não têm representações, então elas são razoavelmente boas para o nosso trabalho. Então,
Também devemos observar nessa prática, no momento que nós estamos sozinhos, é quando nós estamos muito mais mal acompanhados. Quando estamos sozinhos é quando surgem todas essas religiões para tagarelarem dentro da gente. E muitas vezes nós podemos estar no meio da multidão e sozinhos, né? Então vão atuar esses eus. E observar a eles, e observar as pessoas que estão conversando conosco, que geralmente elas têm a propriedade de nos tirar do trabalho. Então o verbo dessas pessoas estão sempre no passado, coisas que fizemos ontem, fizemos anteontem, ficar ressaltando aquilo, né, enfatizando, ou coisa que vamos fazer no futuro. Como a pessoa não está trabalhando, ela nunca tem uma conversa, o verbo nunca está no presente. O verbo no presente é o verbo de um estudante gnóstico que está trabalhando sobre si mesmo, mas isso hoje é muito cada vez mais difícil, né? Então, para ir finalizando, devemos estar fazendo essa prática, prestar atenção nesta nossa autoconsideração demasiada. Como diz o venerável mestre Samael, devemos receber com agrado as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes. Então, aquilo que nos desagrada, que nos fere, né? Então, a reação do eu, aí a gente pede a Mãe Divina para fazer a morte. Vamos aprendendo a receber com agrado, então, as manifestações desagradáveis e vamos tirando daí o nosso material de trabalho nas situações adversas que surgem para nós as melhores oportunidades de trabalho, como diz o venerável mestre Samael. Então, aquelas situações terríveis que vão apresentando não vão nos tornar-nos mais vítimas das circunstâncias, porque nós vamos antepor a elas um estado psicológico equilibrado. Em qualquer situação devemos estar, não devemos fugir de nada, mas devemos estar neutralmente, sem identificar com as coisas que ali aparecem e colocando nelas uma situação psicológica equilibrada. Devemos também ter alteridade. A alteridade é saber nos colocar no lugar do nosso semelhante, do lugar dos seres vivos e da natureza, para sentir o que eles estão sentindo. Isto é alteridade. Isto é muito importante, é muito interessante, né? Saber se colocar no lugar do outro. Isso chama-se também de compaixão. Quem não tem compaixão está pouco se lixando para que o outro está sofrendo, né? O venerável mestre Samael dizia a respeito disso: quando a gente vê um bêbado cambaleando pela rua, a gente diria: pobre cachaceiro, pobre bêbado, este daí sou eu. E que a pessoa que sabe dizer isso sabe se colocar no lugar dele para sentir o que ele está sentindo, né? Isto é alteridade, é compaixão. Devemos também cooperar com as situações inevitáveis da nossa vida, aquelas coisas que são impossíveis, já determinadas pela natureza, pelas circunstâncias. Não tem como nós modificarmos ou modificá-las perante uma ação nossa. Então nós devemos cooperar com a natureza, cooperar com o inevitável. Isto é quando, por exemplo, morre alguém da nossa família, uma situação irreversível, né? Então, ao invés de identificarmos e ficarmos naquele frenesi, né, perdendo energia, vamos cooperar com o inevitável e apelar para nosso grau de compreensão. E também nós estarmos observando de instante em instante o que nós estamos fazendo. Vamos ter que fazer muitas coisas, vamos ter que trabalhar, ser os melhores trabalhadores daqui para frente, os melhores pais de família, os melhores empregados, os melhores patrões, os melhores namorados, os melhores maridos, melhores esposas. É preciso então que nós colocamos o nosso trabalho externo para a sobrevivência em função da morte.
nesse trabalho externo, nas nossas convivências, que vão surgindo as situações de trabalho, ginásio psicológico. Então nós vamos executar nosso trabalho, mas é um referencial, é em função da morte, porque ali no nosso ginásio vão surgir as circunstâncias de reações do eu, propícios momentos para o nosso trabalho de morte. Não devemos ficar carregando tagarelhamente e cancioneiramente as coisas rancorosas. Tem gente que carrega, nós costumamos carregar dentro as coisas que já passaram, né? Ficamos remoendo aquilo e não devemos, então não devemos carregar nada conosco psicologicamente, as coisas morrem ali onde elas nascem. Então, isto são atitudes que podemos tomar, né, com relação ao nosso trabalho de morte. Mas o mais importante, que supera tudo isto, é a autoobservação e a morte em marcha de todos os detalhes. Então, até aqui nós temos as nossas palavras, nós temos os vídeos, nós temos o texto que vocês podem estarem lendo. O tema é de número 15 e espero que todos nós possamos levar à prática para que obtenhamos resultados positivos, para que não resultem numa perda de tempo tudo isso que estamos ouvindo e lendo. Tenho certeza que se cada um de nós aplicar na nossa vida cotidiana, os resultados virão. Muito obrigado a todos. Então, vamos olhar aqui se tem alguma pergunta, né, Celina? Com esta prática da autoobservação, esses eu diminuem ou será sempre assim? Então, Celina, com essa prática da autoobservação, os eus são detectados. É para este sentido que existe essa prática, é auto-observar para detectar. Uma vez detectados, eles têm que ser incinerados. E aí a gente pede a morte para a nossa Mãe Divina, que os elimina. Isso significa que se a gente fizer só a auto-observação, ficar observando o eu a vida toda e não fizer a sua erradicação, a sua morte, de nada adiantaria. Então, o que adianta mesmo é a interconexão das duas práticas. Elas são interdependentes, né? Fazer a autoobservação, detectar onde é que o eu está atuando num dos 5 cilindros da nossa máquina humana e pedir a sua morte. Aí sim dá resultado positivo. Então, muito obrigado. Nós vamos estar parando um minutinho para tomar uma água e volta VaptVupt. Nós vamos estar aqui daqui a pouquinho com a última apresentação da noite, que é a conferência, se não me engano, de número 73, das Três Montanhas. Uma conferência muito importante para o estudante gnóstico, porém é uma conferência do curso avançado. E vocês que estão no início não têm a obrigação de estarem presentes nem de compreender o que lá for falado, mas se quiserem ficar para observar, né, o que ocorre ali, para nós será uma alegria, e tudo aquilo que você compreender já vai ajudar para os estudos no futuro. Então aqui o Dirceu está dizendo: professor Maurício, levo o seu conhecimento que sinto revitalizado para o trabalho ao ouvi-lo. Oxalá que ocorre com todos os demais amigos que aí estão. Muito obrigado, Dirceu. Assim como você se revitaliza, também há uma revitalização em mim. Então, nesse trabalho, o que nós fazemos, por exemplo, eu estou aqui dando uma conferência para vocês, o que vocês poderão estar fazendo amanhã. Eu não estou
fazendo nada mais além do que para mim mesmo, o que mais ganha em tudo isso sou eu mesmo. Então, a melhor maneira de todos nós avançarmos no trabalho é nós irmos compartilhando com aqueles que querem aprender aquilo que nós já aprendemos. Se nós formos esperar a nos tornarmos mestres para depois ir retribuir aquilo que sabemos, talvez seja muito tarde. Então, seremos felizes na medida em que ensinarmos ou tentarmos ensinar aquilo que nós aprendemos ou que achamos que aprendemos e fazer isso à altura da nossa compreensão. Então, a recíproca é verdadeira. Todos nós saímos revitalizados. Talvez seja esta a maior virtude desse nosso encontro aqui, porque nós fortalecemos mutuamente por uma coisa chamada sinergia. Se nós estamos fazendo esse estudo sozinho, nós temos uma energia isoladamente que é muito pequenininha. Agora, se eu estou sozinho, eu tenho somente essa minha energia. Se eu estou aqui no grupo, então eu tenho essa energia, que é minha energia, somada à energia de todos vocês. Então, isto é muito importante, nós estarmos aqui reunidos nesse espaço ainda hoje, confiado a nós, da Loja Branca, que é muito difícil nós encontrarmos um grupo seleto, né, de pessoas buscando a virtude da alma. E isso não encontra no bar, né, nem no campo de futebol, então somente aqui, ok?